Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Nessa aula iremos estudar a posição do gráfico e os sinais em relação aos seus eixos. Então acompanha comigo essa ideia aqui. Eu tenho aqui uma função igual a 5x menos 10. Já sei que essa função ela é crescente, porque o valor de A é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Então já sei também que a função g de x ela é decrescente, porque o valor de A é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então a função vai ficar crescente nesse sentido, aqui ó, crescente. E aí precisa encontrar o zero da função. O que é o zero da função? Você vai fazer igualdade a zero. Encontra o zero da função. Então, o valor de x vai ser 10 dividido por 5, que é 2. Justamente nesse ponto aqui, representa a raiz da função, ou zero da função. E claro, essa região aqui abaixo do eixo x é uma região negativa e aqui é uma região positiva. O que é que eu entendo por isso? Quando o valor de x for menor que 2, y também será menor que zero. Se o valor de x for igual a 2, o valor de y será igual a zero. Quando o valor de x for maior que 2, o valor de y será maior que zero. Já na letra B, eu preciso encontrar o zero da função de menos 2x mais 5. Então, vou fazer a igualdade a zero. Passa para lá, menos 2x é igual a menos 5. Multiplico por menos 1, altero os sinais, 5 sobre 2. Então, o gráfico vai ficar nesse modelo decrescente, né, por conta do valor do coeficiente angular. Marquei aqui nesse ponto a raiz da função, 5 sobre 2. Nessa região acima, vou colocar o sinalzinho de mais, e essa região abaixo, vou colocar o sinalzinho de menos, já que a gente está estudando aí, né, essa relação dos sinais, né, do estudo dos sinais. Nesse caso, a questão está informando uma inequação referente a esse contexto. O número P de barris de petróleo produzidos diariamente por uma empresa é esse formato. A maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo é. Como eu tenho inequação e tenho uma distributiva aqui, ó, será necessário fazer primeiro a distributiva. Então, montei minha inequação. Como eu tenho uma multiplicação, será necessário fazer a distributiva. Fazendo a distributiva, vai ficar 3P menos 7.500 menor igual, não esquece do símbolo, 2 vezes P, 2P e 2 vezes 2.400, 4.800. Eu tenho a inequação do primeiro grau. Então, vou organizar letras no primeiro, números no segundo, como você já vem fazendo. Passou para lá, vai ficar 3P menos 2P é menor ou igual que 4.800. Se está negativo, passa positivo. 3P menos 2P vai ser igual a P menor ou igual 4.800 mais 7.500. Isso vai ser igual a 12.300. Essa informação é a seguinte: P é um valor menor ou igual que 12.300. Então, ou seja, a maior produção diária vai ser o 12.300, porque é igual a ele. Então, a letra C. Nessa questão está informando que um comerciante pagou R$600 por um produto, por X produtos. Então, ele pagou R$600, isso representa o custo. Por 150 caixas de um produto, ou seja, ele tem 150 caixas desse produto que vai revender por um certo valor, que eu não sei qual o valor. Se eu não sei qual o valor, vai ser 150V. Isso representa para mim o que chamamos de receita, tá? Em qual intervalo de valores deverá ser escolhido o valor V, por isso que eu atribuí a incógnita V e não X, de venda de cada caixa, para que o comerciante tenha um lucro entre 150 e 300. Olha bem, a questão está informando que quer uma função lucro, quer saber o lucro em relação a essas vendas. Não esqueça que lucro vai ser a receita, todo o valor que você vendeu daquele produto, menos o custo. Então, eu posso muito bem montar uma inequação aqui, fazendo da seguinte forma: a receita é de 150V
menos 600, que é o custo. Isso representa a minha função lucro. Mas aqui eu vou trabalhar com a inequação, porque eu vou usar essa simbologia, porque está entre um valor e outro. Como é que eu monto isso aqui? Então vai ficar 150 é menor que 150V menos 600, que é menor que 300. Para resolver essa inequação, se faz separadamente cada uma. Fazendo essa parte aqui, vai ficar 150 menor que 150V menos 600. Aqui eu vou só organizar. Posso muito bem passar para lá. Então vai ficar 150 mais 600 menor que 150V, sem nenhum problema. Somando aqui vai ficar 750 menor que 150V. Posso cortar um zero, passar dividindo. V vai ser um valor maior que 75 por 15. Então, V é maior que 75 dividido por 15, 5. Encontrei o resultado dessa primeira inequação. Vou fazer agora a segunda inequação, que é essa partezinha aqui. Então, 150V menos 600 é menor que 300. Passa para lá, vai positivo. 150V é menor que 300 mais 600, que vai ser igual a 900. Posso cortar um zero, passo dividindo, V é menor que 90 dividido por 15, que é menor que 6. Então, o intervalo que se encontra aí vai ser 5 e 6, alternativa letra D. Né? O modelo seria 5 é menor que V, que é menor que 6. Observe a abertura de cada símbolo. Então, nesse exemplo, com base no que foi resolvido anteriormente, será necessário separar cada inequação. Então, posso fazer menos 2 menor que x mais 3 e posso fazer x mais 3 menor ou igual que 5. E aí passa para o primeiro membro, vai negativo. Isso aqui vai ser x maior que menos 5. Só organizei a simbologia. Passando para lá, vai ser x menor ou igual que 5 menos 3. X é menor ou igual que 2. Encontrei os dois resultados. Vou organizar isso aqui no modelo da solução, né? Solução. X pertence aos reais, tá ok? O menor valor é menos 5, ele é menor que x, que é menor ou igual que 2. Encontrei o resultado dessa inequação. Essa é a solução. Só que a questão quer saber quantas soluções inteiras tem, ou seja, quantos valores tem nesse intervalo. Só lembrando que o símbolo de maior ou menor, isso representa um intervalo aberto. E o intervalo aberto, aquele que a bolinha é vazia, isso quer dizer que ele não pertence a esse conjunto. Já o menor igual, maior igual, isso quer dizer que é um intervalo fechado, e o intervalo fechado quer dizer que um número pertence a esse conjunto. Eu coloquei aqui só como um lembrete. Também pode ser representado por colchete. Nesse formato aqui representa um colchete fechado, nesse formato voltado para fora representa um intervalo aberto. Então aqui representa um intervalo fechado nesse modelo e um intervalo aberto. Mas como eu quero descobrir quantas soluções tem, eu não vou contar com menos 5. Então, para encontrar agora as soluções inteiras aqui, eu não posso contar com menos 5. Eu vou contar com quem? Com menos 4, com menos 3, com menos 2, com menos 1, 0, 1 e posso contar também com 2, porque ele está aqui com o símbolo de menor ou igual, ou seja, é um intervalo fechado e ele pertence. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções, 7 soluções para essa inequação, alternativa letra B. Vamos resolver agora as inequações produto e quociente. Então acompanha comigo, eu tenho aqui duas funções, né? Na realidade aqui vou chamar de função, uma chamada de f de x e a outra de g de x. Então o primeiro passo para responder essa inequação produto porque é uma multiplicação, eu vou separar em duas funções. O primeiro passo é esse aqui, e fazer o zero da função de cada uma. Vamos lá, acompanhe comigo. Passou para lá, 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. Encontrei uma raiz da função para a primeira função.
Passei para lá, menos x é igual a menos 1, x é igual a 1. Encontrei o zero da função de cada uma função. O que é que eu vou fazer agora? Aquele estudo dos sinais. Se ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente, colocar o sinalzinho de mais e ou menos. Essa primeira função, ela é uma função crescente, porque o valor que está junto de A, ele é positivo. Então, o sentido do gráfico será esse. Nessa segunda função, observe que o valor de A é negativo, vai ser decrescente. Então, se vai ser decrescente, o sentido do gráfico vai ser esse aqui. Uma outra observação importante é em relação a esse símbolo. Lembra que ele não tem a igualdade, ele é um intervalo aberto. Intervalo aberto, a bolinha é vazia. Coloca a raiz aqui da função, coloca a raiz da função. Agora vem os sinais. Essa região abaixo é negativo, essa região acima, positivo. Essa região aqui acima, positivo. Essa região abaixo, negativo. Ao construir essa ideia, vem para uma tabelinha. E nessa tabela, iria organizar os valores que foram encontrados aí. Tá? F de x, o zero da função de cada um. Então, nessa tabela, iria organizar esses valores que eu encontrei de cada zero da função, na ordem do menor para o maior. O menor valor vai ficar sempre na esquerda e o maior valor vai ficar na direita. Então, o menor valor é o número 1. Então, o número 1 vai ficar aqui na esquerda, aberto. E o 5 sobre 2, como ele é maior que o número 1, vai ficar aqui na direita. Organizando aqui os dados, vou colocar agora os sinais. Então, peguei cada valor, organizei a tabela do menor para o maior, agora vou observar os sinais. Qual o sinal antes do 5 sobre 2? Antes do 5 sobre 2 é um sinal negativo, então vou preencher os espaços. Após, positivo. Antes do número 1, qual é o sinal aqui? Mais. Vou preencher com mais. Após, menos. Então vou preencher com o sinal de menos. Faz o jogo de sinal agora. Menos com mais, dá menos. Menos com menos, dá mais. Mais com menos, dá menos. Cheguei nessa parte. O que é que eu vou observar para finalizar e encontrar a solução? A simbologia da desigualdade, que veio já na equação. Aquele símbolo é maior. Se ele é maior, eu vou procurar o sinal positivo. Então, é essa região aqui, ó, onde o intervalo vai ficar de 1 a 5 sobre 2. Então, a solução, x pertence aos reais, está o quê? 1 é menor que x, que é menor que 5 sobre 2. E aí, fechou. Nesse outro exemplo de inequação, temos uma inequação quociente. Por que quociente? Por conta da divisão. Então, vou chamar essa primeira função aqui de f de x e essa função aqui embaixo de g de x. Fazer cada uma separadamente, encontrando o zero da função. Uma outra observação importante quando for na inequação quociente é que o denominador sempre vai ser um valor maior que zero ou menor que zero, jamais igual a zero, tá? Então, há uma restrição. No denominador sempre será um intervalo aberto. Então, separando e encontrando o zero da função de cada um, menos 2x igual a menos 4, multiplicando por menos 1 vai alterar os sinais e já posso passar dividindo. Isso aqui vai ser igual a 2. Mesma coisa fazer aqui com essa inequação, passando para lá vai ficar 3x igual a menos 1, x é igual a menos 1 terço. Encontrei o zero da função de cada um. Primeiro passo é encontrar o zero da função. Montando o modelo do gráfico, aqui a função ela é decrescente. E aqui essa função ela é crescente. O sentido é esse. Para o numerador, o intervalo aqui vai ser fechado, bolinha pintada. E para a parte de baixo, intervalo aberto. Coloco os valores de cada raiz da função. Essa região acima é positiva, essa região abaixo é negativa. Essa região abaixo é negativa, essa região acima positiva. Ao concluir o zero da função em construir o gráfico, colocar os sinais, vai para a tabela. Então, nessa tabela aqui vai ser f de x, g de x, e aqui que vai ser o resultado da divisão. Lembrando que para organizar a tabela, você tem que colocar o menor valor na esquerda e o maior valor na direita. O menor valor é menos 1 terço. Então, vai ficar aqui, ó, intervalo aberto. 2 na direita, intervalo fechado. Lembrando, foi intervalo aberto, que no denominador não pode ser igual a zero. Então, sempre na inequação quociente, o denominador vai ser um intervalo aberto. Organizando a tabela, antes do 2, o sinal é positivo. Então, preenche os espaços. Após o 2, negativo. Antes do menos 1 terço, vai ser negativo. Após, positivo. Mais com menos, menos. Faz o jogo sinal agora. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos.
Ele quer o maior ou o menor? Ele quer o maior. Se ele quer o maior, eu vou procurar o sinal de mais. É essa região aqui. Solução. X pertence aos reais, tá ok. Menos 1/3 é menor que x, que é menor ou igual que 2. Então, menos 1/3 é menor que x, que é menor ou igual que 2. Finalizou aí na equação. Nesse exemplo, está pedindo o domínio da função. E existem algumas condições de existência para o domínio da função. Então, quando a raiz vier no denominador, uma raiz quadrada, com incógnitas, a condição de existência é que tem que ser maior que zero, até porque no denominador não pode ser igual a zero. Então, eu vou pegar só essa partezinha aqui de dentro da raiz, que é o x menos 3 vezes 2 menos x, e usar a condição. Observe que agora eu tenho uma inequação produto. E como é que se resolve a inequação produto? Separando cada função e fazendo o zero da função de cada uma delas. Então, x menos 3 vai ser igual a zero, 2 menos x igual a zero. Encontre o zero da função. X é igual a 3 e x é igual a 2. O segundo passo agora é montar o modelo do gráfico. Montando o gráfico, essa função ela é crescente. Então, o sentido é esse. E essa função ela é decrescente. O intervalo vai ser aberto por conta do símbolo, que é maior, não tem igualdade, vai ser aberto. Coloquei as raízes, essa região abaixo negativa, aqui positiva, aqui acima positiva, aqui negativa. Montei toda a estrutura, vou para aquela tabela. Então, nessa tabela eu tenho f de x, g de x e aqui que vai ser o resultado das duas. Lembrando que a organização da tabela é do menor valor para o maior valor. O menor valor é o número 2, então ele vai ficar aqui na esquerda. O maior valor é o número 3, vai ficar na direita. E agora eu vou colocar os sinais. Antes do 3 é negativo, após o 3 é positivo. Antes do 2 é positivo, após o 2 é negativo. E agora faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos, menos com menos, mais com menos, menos. Como o símbolo é maior, você vai marcar o sinal de mais. Solução, domínio, x pertence aos reais, tá ok. 2 é menor que x, que é menor que 3. E acabou. Esse é o domínio da função. E a alternativa que representa isso, no caso ali está por colchete, aberto é voltado para fora. Alternativa B.